Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Programa este produzido em parceria entre a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e a TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e hoje estou aqui para falar sobre um tema muito importante para você que está estudando para a prova da OAB, que é o tema de domicílio. Iremos tratar tanto do domicílio da pessoa natural, como também do domicílio da pessoa jurídica. Você aí que já acompanha os nossos programas aqui na TV Justiça, sabe que o programa Prova Final ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor as principais regras sobre o domicílio, tratar do conceito de domicílio, as suas classificações, todos os aspectos mais importantes aí que normalmente são cobrados na prova. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. E, finalmente, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar 2 questões que já foram cobradas em provas anteriores. O programa de hoje está imperdível. Vamos começar então com o tema do dia? E o tema do dia é domicílio. A palavra domicílio vem do latim domus, que significava casa, morada. Também tinha o significado de local de culto aos antepassados. Evidentemente que o conceito evoluiu. E na atualidade, o que representa o domicílio? Domicílio pode ser definido como o local onde uma pessoa pode ser encontrada para os efeitos jurídicos, para os efeitos da vida civil. E veja, quando a gente avança no estudo do domicílio, nós vamos perceber que a sua importância está nos mais variados pontos do direito. Não precisamos ficar restritos ao direito civil. Por exemplo, no direito eleitoral, o domicílio da pessoa determina o local onde a pessoa pode votar e ser votada. No direito processual civil, a importância do domicílio resulta do fato de que você pode definir o local onde deve ser proposta uma ação. Lembre-se daquela regra geral do Código de Processo Civil que fala que, em último caso, a ação deve ser proposta no domicílio do réu. E no direito civil propriamente dito? Bom, no direito civil nós podemos identificar a importância nos mais variados campos. Por exemplo, no direito das obrigações, se o contrato nada dispuser a respeito do local onde deve ser cumprida uma obrigação, o Código Civil determina que a obrigação deve ser cumprida no domicílio do devedor. Então, cabe, por exemplo, ao credor se deslocar do seu domicílio e ir até o local do cumprimento da obrigação, do domicílio do devedor para o cumprimento da obrigação. É o que nós chamamos aí de obrigação querable ou obrigação quesível. No direito das sucessões, nós também temos o estudo do domicílio. A questão do domicílio importa, por exemplo, para saber onde deve ser proposto o inventário judicial. O Código Civil e o Código de Processo Civil determinam que o inventário deve ser sempre proposto, como regra geral, no último domicílio do falecido. E vejam, no direito de família, nós também temos a importância do estudo do domicílio. No direito de família, a questão do domicílio importa, por exemplo, para saber onde deve ser aberto o procedimento de habilitação. Opa, por que isso daí, André? Pelo seguinte, o procedimento de habilitação deve ser sempre no domicílio de um dos nubentes e, posteriormente, isso vai, no meio desse procedimento de habilitação, ter aquela publicação daquele edital do casamento, chamado de proclamas. As proclamas sempre devem ser publicadas no domicílio de ambos os nubentes, porque a ideia é que, se alguém tiver noção de algum impedimento para aquele casamento, que informe ao oficial do cartório do registro civil. Vejam, como visto, é evidente a importância do estudo do domicílio, tema esse que vem sendo cobrado em muitas provas, em muitos concursos. E a primeira dúvida que surge na cabeça do aluno que está começando a estudar a matéria é: qual é a diferença entre as expressões morada, residência e domicílio? Veja bem, são 3 conceitos que não se confundem. Morada, moradia ou habitação é o local onde uma pessoa se estabelece sem a intenção de permanecer. Por exemplo, quando você está de férias e fica, por exemplo, numa casa de campo, numa casa de praia, na famosa casa de veraneio, nesse local você tem apenas a sua moradia, a sua habitação. Também seria um exemplo de moradia ou habitação a hipótese que você, que está reformando a sua casa, reformando o seu apartamento, se desloca para um outro local. Então, vai residir durante um período dentro de um flat, dentro de um hotel. Nesse local, você não estabelece nem residência, nem domicílio. É apenas uma morada, é apenas uma moradia, é apenas uma habitação. Qual é a sua principal característica? A transitoriedade.
não é uma situação definitiva. Evoluindo, dando um passo à frente, nós temos o conceito de residência. E a residência é o local onde a pessoa se estabelece com a intenção de permanecer. Observe, enquanto na moradia eu tenho uma situação transitória, uma situação que não é definitiva, na residência eu já tenho o quê? A intenção de permanecer. Residência é um conceito fático. Dando um outro passo, o terceiro e último passo, no conceito de domicílio, o que nós temos? Nós temos que aproveitar o conceito de residência, porque o domicílio nada mais é do que um conceito jurídico. Domicílio, então, é o local onde a pessoa exerce sua residência com ânimos definitivo. Não é apenas a intenção de permanecer, ela tem a intenção de permanecer com aquilo que os autores denominam de animus manendi, a intenção de permanecer em definitivo. Quando a gente pega o Código Civil, nós temos um avanço, evidentemente, no tratamento da matéria do Código Civil 16 para o Código Civil 2002. No Código Civil 16, o legislador mencionava apenas a hipótese de a pessoa ter um único domicílio. E no Código Civil 2002, cuidado, no Código Civil 2002 nós temos o domicílio plural, que nada mais é do que a possibilidade de uma pessoa ter mais de um domicílio. Você pode estar se perguntando, André, como é que uma pessoa pode ter mais de um domicílio? É simples. E hoje é uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É muito comum, por exemplo, a pessoa morar durante uma parte da semana em uma cidade e em outra parte da semana morar em outra cidade. Então, por exemplo, o empresário, ele passa de segunda a quarta-feira aqui em São Paulo. Quinta-feira se desloca para o Rio de Janeiro, onde fica até domingo. Retorna para São Paulo segunda-feira. Toda vez que a pessoa exercer essa residência em mais de um local de uma forma alternativa, mas simultânea, nós vamos falar que essa pessoa vai ter, então, o domicílio plural em ambas as residências. É muito comum, às vezes, a pessoa ter mais de uma residência e apenas um domicílio também. Veja só, nós temos várias situações que podem ser caracterizadas. No momento da prova, você tem que ter tranquilidade. Para que seja domicílio, a pessoa tem que exercer a residência com ânimos definitivo, com a intenção de permanecer de forma definitiva. Se exercer em mais de um lugar a residência, em mais de um lugar essa residência, com ânimos definitivo, ela terá o que nós chamamos de domicílio plural. Mas ambas as hipóteses nós estamos tratando aqui, tanto quando a pessoa tem apenas um domicílio, como tem mais de um domicílio plural, nós estamos tratando, na verdade, daquilo que nós chamamos de domicílio natural da pessoa. Ao lado do domicílio natural, o Código Civil 2002 também contempla a hipótese do domicílio profissional. E o que seria isso? Nada mais é do que o local onde a pessoa exerce o seu ofício, o seu trabalho, a sua profissão. De acordo com o Código Civil, o domicílio profissional, ele somente pode ser invocado para as obrigações assumidas em razão do trabalho, em razão da profissão, em razão do ofício que a pessoa tenha. Então, observe. Imagina uma pessoa que mora em uma cidade e trabalha em outra. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum a pessoa que mora na cidade de Santos, aqui no litoral de São Paulo, e que durante a semana vem todos os dias aqui trabalhar em São Paulo. Então, sai de manhã da sua residência, do local onde ela mora, onde tem a família, onde tem os filhos, onde ela dorme, e vem todos os dias para São Paulo, até, por exemplo, um escritório de advocacia. Cuidado! O local onde ela mora, o seu domicílio natural, ele pode ser invocado para todo e qualquer tipo de obrigação. As obrigações pessoais, as obrigações particulares dela, como também para as obrigações profissionais. O problema é o domicílio profissional. O domicílio profissional, ele é restrito. Então, por exemplo, se a pessoa tem aqui em São Paulo, é um advogado, tem aqui em São Paulo o seu escritório de advocacia, ela somente pode ser demandada nesse domicílio para as obrigações que ela assumiu em razão do trabalho. Então, imagine um advogado contratado para analisar um contrato. Está aqui no seu escritório de advocacia em São Paulo, analisa esse contrato e comete algum equívoco que acaba causando um prejuízo ao cliente. Esse cliente, quando vai processá-lo, ele pode escolher se deseja processá-lo no domicílio profissional do advogado, aqui na cidade de São Paulo, onde tem o seu escritório, ou se ele prefere processar o seu advogado no domicílio natural dele, o local onde ele exerce a residência com ânimos definitivo. Observe, a ideia de domicílio profissional é que seja um plus, um domicílio a mais para as obrigações que dizem respeito à profissão. Mas, em nenhuma hipótese, o domicílio profissional
ele vai excluir o domicílio natural da pessoa. Eu costumo dizer, o domicílio natural serve para todas as obrigações. O domicílio profissional é um plus, ele aumenta, ele estende um pouco mais o domicílio da pessoa, mas é apenas para as obrigações em razão do trabalho da profissão. Devemos lembrar ainda que assim como eu tenho a possibilidade do domicílio natural da pessoa ser plural, o Código Civil 2002 também admite que a pessoa tenha um domicílio profissional plural. Então, se, por exemplo, ela morar na cidade de Santos e trabalhar tanto na cidade de São Paulo quanto na cidade de Sorocaba, aqui no nosso estado, observe, tanto a cidade de São Paulo como a cidade de Sorocaba serão considerados domicílios profissionais, mas cada um deles sempre tem que trabalhar de forma restrita. O que isso significa? São Paulo só pode ser considerado como domicílio profissional para as obrigações assumidas ali, em razão do trabalho que a pessoa exerceu ali. Se em Sorocaba a pessoa vai lá, tem um outro escritório, exerce, pode ser a mesma advocacia, mas vai assumir outras obrigações, a cidade de Sorocaba só pode ser invocada como domicílio dessa pessoa para as obrigações assumidas em Sorocaba. Então tome muito cuidado dentro de uma prova. O domicílio profissional, gente, ele é sempre muito restrito. Outro ponto importante quando a gente fala sobre o domicílio é a classificação do domicílio de acordo com a vontade. E a doutrina vem e separa o domicílio em domicílio voluntário e domicílio legal. Vamos falar primeiro do domicílio voluntário. Por que esse nome domicílio voluntário? Ora, porque ele é sempre determinado pela manifestação de vontade da pessoa, seja a pessoa natural ou a pessoa jurídica. De acordo com Maria Helena Diniz, o domicílio voluntário da pessoa pode ser geral ou contratual. O domicílio voluntário geral é onde a pessoa exerce sua residência com ânimo definitivo. Então, é o local onde a pessoa está morando com a sua família, com os seus filhos, se tiver, com o cônjuge, se tiver, com o companheiro, ou morando sozinha. É o local onde a pessoa exerce residência com ânimo definitivo. Ponto. Segunda forma de domicílio voluntário é o domicílio contratual, também conhecido como domicílio de eleição. No que consiste esse domicílio? Ele nada mais é do que um domicílio estabelecido pelas partes, um local estipulado pelas partes para o cumprimento de certas obrigações. Então, quando eu estou diante de um contrato e eu tenho eventualmente que entregar um objeto para uma pessoa, tenho uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer, as partes podem livremente, pode ser um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviço, um contrato de empreitada, estipular o local onde deve ser cumprida essa obrigação. Toda vez que fazem isso, toda vez que exercem a sua autonomia privada para determinar esse local de cumprimento das obrigações, está sendo criado um domicílio, o domicílio contratual, também conhecido como domicílio de eleição. Preste atenção, reparou? Nas duas modalidades, tanto domicílio geral quanto no contratual ou de eleição, nós temos um ato de exercício da autonomia privada. A pessoa, diante da sua vontade, estipula pela sua conduta ou pelo contrato onde é o domicílio, ok? Ao lado desse domicílio, do domicílio voluntário, nós temos em contraposição o domicílio necessário, também conhecido como domicílio legal. E é a hipótese onde eu afasto o exercício da autonomia privada e vou dar importância para o que a lei determina. Justamente por isso que tem esse nome, domicílio legal, que pode ser definido como aquele imposto por lei a determinadas pessoas. André, me dê exemplo do que seria um domicílio legal. Vamos dar alguns exemplos? O primeiro exemplo de domicílio legal é aquele que diz respeito ao domicílio dos incapazes. Incapazes? Sim. Uma pessoa que não tenha, por exemplo, completado 18 anos é considerada incapaz. Uma pessoa que, mesmo que tenha completado 18 anos, tem algum problema no seu discernimento, ausência de discernimento ou discernimento reduzido, o absolutamente capaz ou relativamente capaz, do qual relativamente capaz nós podemos dar o exemplo o pródigo, o absolutamente capaz, uma pessoa que está em coma no hospital. Nós temos várias situações de incapacidade dentro do direito. Em todas elas, o Código Civil determina que o domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante. Então, vejam, no caso de um menor de idade, o domicílio do menor de idade é sempre o domicílio dos seus pais. Na hipótese, professor, de um menor que está sob o poder de um tutor, um menor tutelado, também conhecido como pupilo, o domicílio dele será o domicílio do seu tutor.
E no caso do curatelado, a pessoa que foi interditada, o domicílio do curatelado será o domicílio do seu curador. Como segundo exemplo de domicílio necessário, domicílio legal, podemos lembrar a situação do servidor público. De acordo com o Código Civil, o servidor público tem o seu domicílio no local onde exercer permanentemente suas funções. Olha só que interessante, as bancas de exame de ordem, de concurso, sempre quando querem perguntar a respeito desse ponto, adoram destacar a palavra permanentemente suas funções. Cuidado com as pegadinhas. Se a questão da prova disser que que o servidor público foi transferido temporariamente para um outro local, ele não deslocará o seu domicílio. É isso mesmo, preste atenção. Só é domicílio o local onde a pessoa exerce permanentemente suas funções. Se estiver exercendo uma outra função, deslocado temporariamente, transitoriamente, não haverá o deslocamento do seu domicílio. Continua sendo o do local onde exerce permanentemente a função. Da mesma forma, aponta os autores, se a pessoa está apenas num cargo de comissão, se a pessoa não é um servidor público caráter permanente, ele não terá esse domicílio necessário, ok? Terceiro exemplo de domicílio necessário, de domicílio legal, quem mais nós podemos citar? O caso do militar. Onde é o domicílio do militar? O militar ele tem o seu domicílio sempre no local onde servir. Se ele for da Marinha ou da Aeronáutica, o domicílio dele é a sede do comando a que estiver imediatamente subordinado. Por que essa diferença? Porque normalmente o militar da Marinha ou da Aeronáutica está em constante deslocamento. Para facilitar então, o Código Civil determina que deve ser a sede do comando a que estiver subordinado. Também temos como exemplo o marítimo, a pessoa que trabalha no navio da Marinha Mercante, o domicílio dele é o navio estiver matriculado. E por fim, o preso. O domicílio do preso, por razões óbvias, deve ser sempre aquele onde ele cumpre a sua sentença. Então, se foi condenado, se está dentro do presídio cumprindo a sua sentença, será seu domicílio o local onde estiver este presídio, ok? Cuidado! De acordo com a doutrina, ele deve ser condenado. Se está apenas preso preventivamente, eu não tenho a fixação de domicílio necessário. Ficou claro? Por fim, vamos falar sobre as pessoas jurídicas, que também, assim como as pessoas naturais, possuem o seu domicílio. Mas é evidente que aquela regra das pessoas naturais não pode ser aplicada às pessoas jurídicas. Não teria cabimento falar que o domicílio da pessoa jurídica é onde ela exerce sua residência com ânimo definitivo. Para as pessoas jurídicas, o Código Civil ele estabelece uma regra própria, prevista lá no artigo 75 do Código Civil. Para as pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração direta, o Código Civil determina que o seu domicílio é sempre a sede do seu governo. Por exemplo, o domicílio da União é considerado o Distrito Federal. O domicílio dos estados e dos territórios federais, que atualmente não existe nenhum em nosso país, mas nada impede que sejam criados novos, será sempre o domicílio da respectiva capital. Então, todo estado tem como seu domicílio a respectiva capital. Todo território federal tem como seu domicílio a respectiva capital. E, por fim, os municípios. O domicílio dos municípios é sempre o local onde estiver instalada a sede da administração municipal. Então, onde está a prefeitura da cidade, lá é considerado o seu domicílio. E com relação às demais pessoas jurídicas de direito privado, onde é o seu domicílio? De acordo com o Código Civil, também artigo 75, o domicílio das pessoas jurídicas de direito privado é sempre o local onde funcionar a sua diretoria, a sua administração. Assim como as pessoas naturais podem ter o domicílio plural, as pessoas jurídicas também podem possuir um domicílio plural. Como isso funciona, André? Isso funciona da seguinte forma. Normalmente, as pessoas jurídicas, quando se expandem, ela tem o local da sua sede e depois acaba tendo em outros locais, em outras cidades, em outros estados, as suas representações, as suas filiais. Nas filiais, também se estabelece o domicílio dessas pessoas jurídicas. Só que cuidado! Assim como o domicílio profissional, nós falamos que ele era um plus, esse domicílio profissional plural também ele é um plus. Por que um plus? Porque somente pode ser considerado como domicílio local das filiais para as obrigações assumidas
pelas respectivas filiais. Então, imagine uma multinacional grande se instalou aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo. Tem aqui a sua sede. Depois tem as filiais em diversas cidades no país, em diversas capitais. Tem uma filial na cidade de Curitiba e uma filial na cidade de Salvador. Se alguém foi prejudicado pela filial de Salvador, não poderá se valer, por exemplo, da domicílio da pessoa jurídica em Curitiba para processar a PJ. Só poderá se valer desse domicílio de PJ, plural, localizado na cidade de Salvador. André, e o domicílio da sede? O Código Civil é um pouco omisso com relação a isso, mas a doutrina majoritária aponta aqui. O domicílio da sede serve para todas as obrigações assumidas pela empresa, pela própria matriz ou também pelas filiais. O único que seria restrito seria o domicílio das filiais, que somente pode ser invocado para as obrigações assumidas pela respectiva filial. Então, quais contratos que essa filial está assinando? Esse domicílio pode ser invocado apenas para esses contratos. Ficou claro, gente? Bom, no próximo bloco, nós vamos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Neste segundo bloco, Pergunte ao Professor, iremos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Lembrando sempre que você aí que gosta de assistir aqui os programas Prova Final na TV Justiça, você pode mandar sua sugestão de tema, a sua dúvida para o e-mail provafinal@aesapar, aesa, S-A, tá ok? Com S, aesapar.com. Cuidado, não tem o BR, ok? Então é provafinal@aesapar.com. Vamos então responder agora as questões que foram enviadas para a aula de hoje. Vamos à primeira. Professor André, o diplomata possui domicílio legal? Questão bem interessante e que suscita algumas dúvidas. Por quê? O Código Civil não tratou do agente diplomático dentro do artigo 76. O artigo 76 é o artigo que traz o rol de domicílio legal, do domicílio necessário, que fala lá então do incapaz, do servidor público, do militar, do marítimo e do preso. A questão do agente diplomático foi deixado para o artigo 77 do Código Civil. E essa diferença de tratamento faz com que alguns autores questionem. Se trata de realmente domicílio necessário? Se isso for cobrado na prova de vocês, a melhor resposta é a resposta positiva. Sim, é espécie de domicílio necessário. E o que diz a regrinha do artigo 77? O artigo 77 permite que o diplomata, ao ser citado no interior, alegue a extraterritorialidade, que na verdade nada mais é do que uma forma de proteção. Para que os agentes diplomáticos possam representar seus estados, existe um consenso dentro do direito internacional público de que eles gozam de uma certa autonomia, pelo menos no que diz respeito à jurisdição civil. Então, toda vez que eles forem processados no exterior, eles têm o direito de alegar ali dentro a sua extraterritorialidade, nada mais é do que alegar a sua imunidade. Compete, então, à pessoa que deseja processar esse agente diplomático dirigir a sua ação ao país em que ele tem o seu domicílio, ao país que ele representa. Caso o agente diplomático seja processado no exterior e alegue, no momento da citação, a sua proteção, a extraterritorialidade, ele deverá especificar aonde ele tem em nosso país o seu domicílio. E se ele não fizer isso, André? Se ele não fizer isso, o artigo 77 do Código Civil dispõe que ele pode ser processado ou no Distrito Federal ou onde ele teve o seu último domicílio ainda aqui no país. Veja, é uma forma de proteger o agente diplomático, mas também uma forma de estabelecer, se ele não manifestar a vontade dele, se ele não especificar onde ele tinha um domicílio, onde será considerado o domicílio dele aqui no Brasil. Pode ser no Distrito Federal ou no último local onde ele teve domicílio. Vamos à segunda pergunta. Professor, uma pessoa pode ter domicílio legal e voluntário? Essa é uma das questões que sempre suscitou muito debate na doutrina. Sempre existiu essa dúvida, se seria possível ou não uma pessoa ter simultaneamente o domicílio voluntário e o legal, ou se, a partir do momento em que a pessoa passa para uma circunstância onde está presente o domicílio necessário, o domicílio legal, se ela perderia o seu domicílio voluntário. É evidente que essa questão ela despertava um debate, uma animosidade muito maior quando nós tínhamos o Código Civil de 16, que não falava nada sobre a possibilidade do domicílio plural. Com o advento do Código Civil 2002, que previu expressamente essa possibilidade, praticamente todos os autores que se debruçam sobre o tema defendem a possibilidade
de ser cumulado os dois domicílios. Fique bem claro, quando a pessoa então tem o seu domicílio natural e passa a ter o domicílio legal, essa pessoa ela não perde o domicílio natural dela, o seu domicílio geral. Ela continua tendo o seu domicílio natural ou denominado domicílio geral e passa a ter mais um domicílio, o seu domicílio legal. Exemplo, uma pessoa que foi aprovada num concurso público. Então, antes só tinha o seu domicílio natural, seu domicílio geral. Foi aprovada no concurso público, está lá exercendo permanentemente suas funções. Essa pessoa passa a ter domicílio necessário. Na verdade, ela passará a ter dois domicílios. O domicílio geral dela e o domicílio legal, que diz respeito à sua profissão de servidor público. Ok? Essa é a posição que deve ser gabaritada em todas as provas e concursos. Vamos para a terceira questão. Professor André, existe diferença entre domicílio de eleição e cláusula de eleição de foro? Essa questão é uma questão interessantíssima e, aliás, nos livros, nos manuais de direito civil, ela é muito mal explicada. A maior parte dos autores não fazem qualquer distinção entre a expressão domicílio de eleição e a cláusula de eleição de foro. São coisas distintas? São, mas tem uma relação muito próxima, uma está vinculada à outra, mas são conceitos distintos. Cuidado! Domicílio de eleição nada mais é, nós já vimos aqui no primeiro bloco, que uma cláusula contratual onde as partes estipulam o local onde deve ser cumprida uma obrigação. Então, pode ser em qualquer tipo de contrato, tem uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. As partes vão lá e determinam que essa obrigação ela deve ser cumprida em um determinado local. Veja como isso é simples. Se eu tenho, por exemplo, estou contratando uma pessoa para ir lá e prestar um serviço de pintura numa casa que eu tenho. Eu moro aqui em São Paulo, vamos supor que eu tenho minha casa aqui, o pintor é lá do Guarujá e a minha casa, sei lá, é lá em Santos. Eu estou contratando ele para pintar a casa de Santos. Isso é um domicílio de eleição. Eu estou estipulando que o local do cumprimento da obrigação deve ocorrer na cidade de Santos. Toda vez que eu estipulo, então, esse domicílio de eleição, eu tenho como consequência o estabelecimento de um foro para a discussão do contrato. Porque toda vez que houver o descumprimento desse contrato, as partes poderão invocar o foro do local do seu cumprimento. Então, existe uma relação, sim, entre o domicílio de eleição e a eleição de um foro. Porque quando você estipula o domicílio de eleição, automaticamente você está designando o foro competente para discutir as questões oriundas desse contrato. Mas cuidado! Eu posso estipular uma cláusula de eleição de foro sem estabelecer um domicílio de eleição. Como isso funciona, André? Ora, quando você quer apenas pontuar um local para eventualmente serem propostas as ações. Vejam, eu tenho aqui, isso ocorre muito com as pessoas jurídicas. A pessoa jurídica ela tem um local onde tem o domicílio dela e outra pessoa jurídica também. Ao fazerem um contrato, eventualmente pode ser utilizado, dependendo de quem propor a ação, o domicílio de uma ou o domicílio da outra. Para evitar confusão, o que eles estabelecem dentro desse contrato? Que embora seja certo o local onde elas têm a sua sede jurídica, de uma empresa e da outra, numa cidade e na outra, elas estipulam que qualquer discussão envolvendo o contrato, ele deverá ocorrer no foro de uma delas. Vejam, elas não estão alterando o domicílio dela, estão apenas estabelecendo uma regra que tem a natureza processual. Caso um dia nós venhamos a litigar, onde deverá ocorrer esse litígio? Qual será o palco? Qual será o cenário? Ele deve ser o foro da comarca de São Paulo. Ótimo, isso é cláusula de eleição de foro. Vejam, como até a redação é bem distinta, domicílio de eleição eu coloco onde deve ser cumprido o contrato. Cláusula de eleição de foro eu coloco no contrato onde deve ser proposta a ação. São coisas distintas, embora nós tenhamos visto aí, são relacionadas. Vamos à nossa quarta questão. Para que uma pessoa tenha domicílio, é necessário que tenha residência? Questão também bem interessante, questão que costuma ser cobrada nas provas aí. O conceito de domicílio, ele depende do conceito de residência? O que nós vimos agora há pouco, no primeiro bloco? Nós vimos que normalmente o conceito de domicílio, ele parte do conceito de residência. Enquanto residência é um conceito fático, domicílio é um conceito jurídico, que se aproveita desse conceito fático. Domicílio é o local onde a pessoa exerce a sua residência, então veja, estou pegando o conceito, exerce a sua residência com ânimos definitivo. Só que cuidado com essa pegadinha. Embora o conceito de domicílio seja definido em regra a partir do conceito de residência, eu posso ter a definição de um domicílio sem que a pessoa tenha residência.
é exatamente o que ocorre com as pessoas que estão em constante deslocamento. Exemplo, professor, pessoas que em razão da sua profissão, cada dia estão no local, representantes comerciais, caixeiros viajantes, circenses, e até mesmo, dependendo das origens da pessoa, ela tem esse hábito, como, por exemplo, os ciganos, estão sempre em constante deslocamento. E até mesmo podemos citar aqui as pessoas que, em razão de uma dificuldade financeira experimentada, perderam a sua moradia e estão vivendo nas ruas. Os andarilhos, os mendigos, eles também têm domicílio. Onde será o domicílio dessas pessoas, André, se elas não fixam residência em lugar algum? O domicílio de todas essas pessoas que não têm residência é considerado pelo Código Civil como o local onde elas forem encontradas no momento. É o que se chama domicílio incerto, domicílio aparente ou domicílio ocasional, porque é de ocasião. Se hoje elas estão aqui em São Paulo, hoje o domicílio delas é aqui em São Paulo. Se amanhã estão em Araçatuba, o domicílio delas é em Araçatuba. O domicílio de toda pessoa que está em constante deslocamento é o domicílio onde ela for encontrada no exato momento. Isso quer dizer o quê? Que se o oficial de justiça conseguiu localizar, por exemplo, o circense aqui em São Paulo, ele foi citado aqui em São Paulo, para esse processo, o domicílio dele será São Paulo. Ok, gente, vamos à nossa quinta e última pergunta. Professor André, marítimo é o militar da Marinha? Outra excelente pergunta aí. O militar da Marinha não se confunde com o marítimo. São coisas distintas e as provas sabem exatamente onde pegar. Na hora do nervosismo, na hora da pressa, na hora da cobrança, gente, é muito comum o aluno confundir um com o outro. Quem é o marítimo, André? Marítimo nada mais é do que a pessoa que trabalha nos navios da Marinha Mercante. Então, por exemplo, são os funcionários, desde a pessoa que está limpando o navio até a pessoa que está comandando o navio, é a pessoa que trabalha, por exemplo, nos navios cargueiros, transportando carga de um lugar ao outro, de um país ao outro. É também as pessoas que trabalham no quê? Nesses navios de cruzeiros que estão tão na moda agora. Quer dizer, na moda, né? Moda de ter problema, né? Navio afundando, navio com intoxicação, tá um negócio que tá todo mundo com medo de viajar no navio aí, né? Mas vejam, todas essas pessoas que funcionam, quem já teve a oportunidade de participar de um cruzeiro, você vai perceber que lá dentro desses cruzeiros tem pessoas de tudo quanto é nacionalidade. Então, você pega um cruzeiro aqui no Brasil, uma vez tivemos um cruzeiro aqui da rede LFG, saiu aqui de São Paulo, foi até Búzios e voltou. Nesse cruzeiro, chamou muita atenção que existiam o quê? Existiam funcionários de tudo quanto é nacionalidade. Funcionários brasileiros, funcionários alemães, portugueses, italianos, funcionários indianos, muito africanos. Tinha pessoas do mundo inteiro dentro desse navio. E o que chamou a atenção, então? Que o Código Civil, justamente por razão desses navios virem de tudo quanto é locais do mundo, com pessoas de tudo quanto é nacionalidade, o Código Civil veio estabelecer uma regra para os marítimos. O domicílio do marítimo é sempre o local onde estiver matriculado o navio. Assim como os bens imóveis, os navios também possuem um registro. Parece que vão ter um registro de bem imóvel. Na verdade, navios são bens móveis, mas tem esse registro que é uma peculiaridade dos bens imóveis. É uma matrícula. Então, por exemplo, esses navios que trabalham aqui, por exemplo, de cruzeiros marítimos, com certeza são todos navios vindo de fora, não tem nenhum navio nacional. Então, são navios italianos, são navios gregos, são navios americanos, são navios noruegueses. A pessoa que entra para trabalhar dentro desse navio não é simplesmente fazer um passeio de um lugar ao outro. Para trabalhar, então ela acaba morando dentro do navio, ela passa a ter como seu domicílio o local onde estiver matriculado esse navio. Veja como isso aí facilita por um lado, mas complica por outro. Imagine que você está litigando com o marítimo, é um cara ali que era o seu vizinho, tem a casa do seu lado, de repente ele passa a trabalhar no navio aqui na costa brasileira, pode ser saindo da costa brasileira ou não, mas está trabalhando num navio, esse navio está matriculado no Vietnã. O domicílio dessa pessoa passa a ser o Vietnã. Professor, e o militar da Marinha? Militar da Marinha, não. Nós vimos que, com relação aos militares, o seu domicílio é sempre a sede do comando a que estiver subordinado, é onde ele estiver servindo. No caso do militar da Marinha e da Aeronáutica, como eles estão sempre em constante deslocamento, você tem que verificar exatamente onde é a sede do comando. Esse local vai ser considerado como o seu domicílio. Uma outra questão
que pode ser colocada para vocês é se é o local onde eles estão exercendo treinamento, onde eles estão, por exemplo, fazendo exercícios navais. É muito comum a gente ver isso aí, a Marinha do Brasil está fazendo exercício na ilha não sei de onde, né? Testando bomba, testando movimentos, simulando uma situação de guerra, qualquer problema nas nossas fronteiras. Cuidado, não é considerado como domicílio esse local onde eles estão em treinamento, eles estão em aperfeiçoamento das suas práticas. É somente a sede do comando em que estiverem subordinados. Uma outra pergunta que me vem aqui, que pode ser cobrada também na prova, é: e se for aposentado o militar da Marinha, ele continua tendo como seu domicílio a sede do comando a que estiver subordinado? Cuidado com essa pegadinha, hein? Se ele estiver aposentado, ele perde o seu domicílio legal. Somente o militar na ativa é que tem domicílio legal. Sendo aposentado, né, por qualquer razão, ele deixa de ter o seu domicílio legal e volta a ter apenas o seu domicílio voluntário. Ok, gente? Essas são as principais dicas aí a respeito dessa confusão do marítimo com o militar da Marinha. Acho que ficou bem claro que são situações bem distintas. No próximo bloco, X da questão, iremos analisar as questões de provas anteriores. Não perca! Nesse terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar duas questões de provas de OAB e concurso anteriores para verificar eventualmente os pontos aí que nós explicamos aqui durante o programa, no primeiro e segundo bloco, como é que eles são cobrados nas provas. Então vamos lá, vamos responder a primeira questão? A primeira questão foi cobrada em uma prova OAB, já quando ela era feita em âmbito nacional, né, abrangendo quase todos os estados do Brasil no primeiro momento, atualmente já abrange todos, né? E era feita nessa época pelo CESP, atualmente está sendo feita pela Fundação Getúlio Vargas. É comum essa troca, às vezes tem algum problema com o banco, eles vão trocando aí a banca examinadora, né? Mas é interessante que acaba, né, também evoluindo com isso o exame de ordem. A respeito das regras do domicílio, assinale a opção incorreta. Então, cuidado sempre com isso. Toda vez que cai em prova pergunta envolvendo opção incorreta, sempre grife a palavra incorreta aí na sua prova, no seu caderno de estudos. Tem que chamar atenção. Porque normalmente a primeira alternativa, ela é correta, é uma alternativa fácil e todo mundo vai lá e gabarita a primeira. Cuidado. Primeira alternativa, a alternativa A dizia: a mera troca de endereço não caracteriza por si só mudança de domicílio. Está correto ou incorreto? Então, a simples troca de endereço de uma pessoa não caracteriza por si só mudança de domicílio. Essa alternativa está correta, gente. De acordo com o Código Civil, a pessoa só muda de domicílio quando ela transfere a residência com a intenção manifesta de o mudar. Então, tem que transferir a residência com a intenção manifesta de mudar o próprio domicílio. Não basta simplesmente trocar de endereço. Se lembra daquele exemplo que nós demos no comecinho, no primeiro bloco, quando eu falei da pessoa que está reformando a sua casa, o seu apartamento e vai temporariamente residir em um flat ou em um hotel ou na casa de um amigo. Essa pessoa, ela não muda o domicílio dela durante esse período. Por quê? Porque foi uma simples troca de endereço. Ela não mudou de residência com a intenção manifesta de mudar definitivamente. Diz o Código Civil: quando isso não puder ser percebido dentro da situação fática, você pode também considerar a mudança de domicílio a partir do que uma pessoa declarar a municipalidade do local de onde ela está saindo e do local para onde ela está indo. Isso é evidentemente quase nunca observado na prática. Quem aqui, ao mudar alguma vez de residência, mandou uma carta para o prefeito da cidade, né, ou para qualquer outro órgão da prefeitura, falando: olha, eu estou saindo aqui de São Paulo, muito obrigado por tudo, eu estou indo agora para a cidade interior, vou mudar para Avaré aqui. E a Avaré chega lá e manda uma carta para o prefeito falando: prefeito, estou chegando, estou mudando o meu domicílio. É quase que ridículo, gente. Como nunca, praticamente nunca é feita uma comunicação dessa, de mudança de domicílio, nós acabamos indo no campo prático para observar a conduta da pessoa. A pessoa foi lá, tem todos os elementos, que olhando de fora a pessoa observe que essa pessoa se mudou definitivamente para outro local? Sim. Então ela mudou o domicílio dela. Tome cuidado, hein? O domicílio civil, ele é alterado automaticamente por essa mudança de residência com ânimo definitivo, com a intenção manifesta de mudar o domicílio. O domicílio eleitoral, não.
São regras distintas. O que nós vimos aqui durante todo o nosso programa foram regras com relação ao domicílio civil. Cuidado. Domicílio de eleição domicílio eleitoral, não domicílio de eleição. O domicílio eleitoral é muito comum a pessoa mudar de cidade, passar anos fora da sua cidade natal e manter o quê? O seu domicílio eleitoral, a cidade onde nasceu. O domicílio eleitoral, gente, não tem nada a ver com a conduta da pessoa. Tem a ver com o quê? Tem a ver com laços familiares, laços políticos. Pode ser a cidade natal da pessoa. Basta isso para a pessoa ter domicílio eleitoral. Esse fica considerado como domicílio dela. Vamos para a próxima alternativa. Então, a alternativa A estava correta porque não trocava o domicílio, simples mudança de endereço. Bom, alternativa B. O domicílio civil é formado pelo elemento objetivo, que consiste na residência, sendo despiciendo averiguar-se o elemento subjetivo. Olha aí que interessante, tá? Essa é a alternativa aqui, ó, é o X da questão. É a alternativa que vocês têm que gabaritar como incorreta. Por quê, gente? Porque o domicílio ele é composto por um elemento objetivo e é composto por um elemento subjetivo. Como assim, André? O elemento objetivo do domicílio é a residência. É o local onde a pessoa está habitando com caráter, com ânimo definitivo, com intenção de permanecer em definitivo. Elemento objetivo é a residência. O elemento subjetivo é a segunda parte do conceito que nós demos. O elemento subjetivo é a intenção de permanecer em definitivo. Então, sim, nós temos dois elementos no conceito de domicílio. É por isso que a alternativa estava errada. O elemento objetivo, repetindo, é a residência, o local onde a pessoa está habitando de uma forma que não seja temporária. E o elemento subjetivo, a intenção de permanecer definitivamente. O elemento subjetivo, também conhecido como elemento psicológico, é o animus manenti, intenção de permanecer em definitivo. Tá ok? A alternativa B é incorreta. Vamos analisar as outras alternativas aqui por desencargo de consciência. C. Admite-se que uma pessoa possa ter domicílio sem possuir residência determinada, ou que esta seja de difícil identificação. Olha aí, ó, no segundo bloco nós falamos sobre essa hipótese, da pessoa que tem domicílio, mas não tem uma residência, por estar em constante deslocamento. Essa pessoa que está em constante deslocamento, mesmo seja de difícil identificação, onde seria ali a moradia dela, a residência dela, você vai considerar como seu domicílio, que é um conceito jurídico, o local onde ela for encontrada. Então, pode ser um cigano, pode ser um andarilho, pode ser o circense, pode ser um representante comercial, um caixeiro viajante, o que for que aparecer na prova de vocês. O domicílio, mesmo que não tenha residência, tem domicílio e é o local onde for encontrada. Ok? Vamos aqui analisar a última alternativa dessa primeira questão. O que dizia a última alternativa? Caso um indivíduo possua diversas residências, onde viva alternadamente, qualquer uma delas pode ser considerada o seu domicílio. Olha aí, ó, é óbvio que sim, está corretíssimo. É a hipótese que nós falamos lá atrás, no primeiro bloco, do domicílio plural. O requisito tem que exercer residência cônjuge definitivo em ambas. Primeiro requisito. Segundo requisito, essa situação tem que ser simultânea. Então, durante um certo período de tempo, ele está alternadamente no mesmo local. Não adianta nada. Durante alguns anos ele ficou numa cidade, depois se mudou outros anos para outra cidade. Não tem domicílio plural aí. Ele teve um único domicílio durante o período e um único domicílio após o período. O domicílio plural, gente, a pessoa tem que estar alternadamente no tempo, revezando entre os dois. Então, eles são simultâneos, porque ao mesmo tempo que ele tem um domicílio numa cidade, ele mantém esse domicílio na outra cidade. Nós vamos agora passar à segunda questão. E a segunda questão, ela tratava sobre o quê? A segunda questão, ela tratava sobre uma prova de magistrado, TJ de Minas Gerais, 2009. O domicílio é um dos atributos da personalidade. É a localização da pessoa no seu espaço. O lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Artigo 70 do Código Civil. Tendo diversas residências onde alternadamente viva, o seu domicílio será considerado o lugar
de qualquer uma delas. Artigo 71. Veja, isso aqui é praticamente uma questão e uma aula, né? É uma questão que começa aí falando sobre vários elementos e continua. Não tendo residência, o domicílio da pessoa natural será o local em que for encontrada. Diante das hipóteses acima elencadas, aponte a afirmação correta. Então, o que nós temos que procurar aqui dessa vez? Cuidado. Agora nós vamos caçar, depois dessa aula, né? É o enunciado aula, ele explica várias coisas. Nós não precisava nada disso numa questão de concurso, né? Mas é até bacana, o examinador até ajuda um pouco você aí, ó. Ele pede para que você assinale a alternativa correta. Então vamos lá para cada uma delas. A. Quando fixado pela lei, o domicílio é um fato jurídico. Quando não fixado por lei, é um ato jurídico em sentido estrito, por expressar uma manifestação voluntária do sujeito relativamente ao local onde estabelece sua residência com caráter definitivo. Ok? A. Quando fixado pela lei, o domicílio é um fato jurídico. Quando não fixado por lei, é um ato jurídico em sentido estrito, por expressar uma manifestação voluntária do sujeito relativamente ao local onde estabelece sua residência com caráter definitivo. Vejam, essa alternativa é a alternativa correta. Você tem que tomar cuidado com alguns elementos dentro dela. Por que ele utiliza a expressão, em primeiro lugar, fato jurídico, para falar do domicílio fixado pela lei? Porque o fato não depende da manifestação de vontade humana. Tecnicamente, a forma como foi colocada a questão foi mal colocada para vocês. É a alternativa correta, é o gabarito, as outras não podem ser gabaritadas como corretas, mas tem uma falha aí que é a seguinte: fato jurídico, ele engloba a noção de ato jurídico. Então, o examinador, ao querer fazer a distinção, porque ele promove embaixo entre fato jurídico e ato jurídico, ele deveria ter se referido como um fato jurídico da natureza, como um fato jurídico que não está relacionado à vontade humana. Deveria ter separado a noção de fato jurídico natural e fato jurídico humano. Está correto ao afirmar que domicílio fixado pela lei é um fato jurídico, mas é um fato jurídico da natureza. A questão foi omissa. Vejam, podemos discutir se está errado ou não por omissão, mas também não falou nada errado. Depois que falava, quando não fixado por lei, é um ato jurídico em sentido estrito. Aí está corretíssimo, porque existe aquela discussão se a fixação de domicílio voluntário seria um ato jurídico stricto sensu ou um negócio jurídico. Qual a diferença entre eles? Ato jurídico stricto sensu é a manifestação da vontade que produz efeitos impostos por lei. Negócio jurídico é a manifestação de vontade que produz efeitos desejados pelas partes. Quando eu fixo o domicílio voluntário, eu não fico escolhendo os efeitos que a fixação do meu domicílio vai produzir. Quando eu fixo o meu domicílio em um local, quando eu exerço minha residência como definitiva em um local, os efeitos são todos aqueles pré-determinados pela lei, que nós vimos vários aqui no primeiro bloco. A questão do direito de família, a questão do direito sucessório, direito contratual, direito obrigacional e por aí vai. Então, quando eu fixo meu domicílio, eu manifestei minha vontade, eu exerci minha autonomia privada para isso, de escolher o local onde eu quero residir com ânimo definitivo. Só que os efeitos vêm e despencam da lei. Toda vez que a lei vem e impõe os seus efeitos, eu estou diante de um ato jurídico stricto sensu. Por isso que está correto, principalmente na segunda parte, não temos nenhum comentário a fazer. O único ponto que ficou pouco esclarecido foi da primeira parte da questão, mas não tem como ser considerado também como incorreta essa alternativa. Essa era a alternativa X da questão. Vamos analisar as outras alternativas aqui, só para comentar também o que está errado ou incorreto aí. Correto ou incorreto? Bem, a fixação do domicílio é sempre um ato jurídico stricto sensu, decorrendo em todas as hipóteses elencadas no enunciado. Sempre, no enunciado, sempre do ânimo da pessoa relativamente ao lugar onde estabeleceu a sua residência. Veja que uma prova de magistratura, ao contrário de uma prova da OAB aqui, ela já complica muito mais os seus termos. A fixação do domicílio é sempre um ato jurídico stricto sensu. A gente acabou de falar isso, ok? Decorrendo em todas as hipóteses elencadas no enunciado, sempre do ânimo da pessoa relativamente ao lugar onde estabeleceu a sua residência. Opa, quando que isso aqui, essa alternativa está errada? No conflito com a primeira alternativa, com a alternativa A. A alternativa A fala que o domicílio fixado pela lei
é um fato jurídico. Não especifica, mas seria um fato jurídico da natureza. E o domicílio, quando fixado pela vontade da pessoa, é um ato jurídico stricto sensu. A alternativa B está errada porque ela coloca as duas situações dentro de uma só. Fala, a fixação do domicílio é sempre um ato jurídico. E nesse ponto fica equivocada, tá ok? A alternativa C dizia, o domicílio decorre sempre de uma relação de fato entre a pessoa e o lugar. Então, domicílio e residência devem sempre coincidir. Nós vimos que não. A pessoa pode ter mais de uma residência e ter apenas um domicílio. Tem que ter a intenção de permanecer. E, por fim, D. O direito brasileiro não admite a pluralidade de domicílio e nós vimos aqui durante o primeiro bloco que sim, o direito brasileiro ele admite no Código de 2002 a pluralidade de domicílio. Tanto o geral natural, né, o da pessoa onde ela reside, quando definitivo, como também o profissional. Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Prova Final, deixando sempre aqui o convite para que você envie as suas dúvidas, as suas sugestões para futuros programas no nosso e-mail aqui da TV Justiça, junto com a Rede LFG. provafinal@aesapar.com. Cuidado, hein? De novo, provafinal@aesapar.com. Não tem o BR. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.